Meu nome é Happiness e eu nasci numa cidade chamada Cedar Grove, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Os problemas para mim começou quando eu tinha 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, que eu sofri um abuso. Uma pessoa muito perto de mim, na minha família, me abusou. Foi frequente por volta de alguns meses, né? Até que ele parou de vez, porque foi descoberto com uma outra pessoa que ele estava fazendo a mesma coisa. Cada ano que passava, aquele vazio veio crescendo, se tornou uma depressão profunda. Eu comecei a querer preencher aquele vazio com coisas. Ninguém sabia do que aconteceu comigo, do abuso. Só a minha irmã, que também passou, né? Mas o resto da família, ninguém sabia. Fora disso, tinha problemas na família. Eu percebia que realmente tinha alguma coisa errada. Tanto que os meus pais são da Nigéria, né? Um amigo da minha mãe convidou ela à Igreja Universal. E como ser mãe e ter essa influência na família toda, ela levou a família inteira, até meu pai. Ele ia na igreja. O pastor falava muito do Espírito Santo. Muito. Aí surgiu o primeiro jejum de Daniel na Igreja Universal. O jejum me ensinou como realmente mostrar a Deus o quanto eu queria Ele. No dia que eu recebi o Espírito Santo foi o último dia do jejum de Daniel. Ah, que dia! Surgiu uma felicidade inexplicável, uma paz dentro de mim, uma certeza de que agora Deus, parecia que Ele falou naquele dia. Ele falou: eu estou dentro de você agora, eu estou contigo agora. E para mim, não tem palavras. Foi muito especial. Porque eu sei, né? O sofrimento, eu sei quão sozinha eu senti, né? Eu nunca vou esquecer. Foi o melhor dia da minha vida. Nem no dia do meu casamento. Mas o dia que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. Até a forma de eu pensar mudou. Quando eu recebi o Espírito Santo e veio aquele desejo enorme de servir a Deus, o diabo levantou contra mim, usando justamente as pessoas que eu mais amava no mundo. Começou com a minha mãe. Ela saiu da igreja e da mesma forma que ela levou todo mundo para a igreja, o diabo usou ela para tirar todo mundo da igreja. Então só ficou eu. E nos Estados Unidos, se você não é uma pessoa de idade 18, você não pode fazer as suas próprias escolhas. Os seus pais são responsáveis por você. Meu pai, especialmente, ele me proibiu de ir na igreja. E teve dias que eu ia na igreja e ele ia atrás de mim, me buscava. Depois daquele dia, ele realmente me proibiu de ir na igreja. Quando as coisas começaram a ser realmente muito difícil para mim, eu percebi que era quando meu pai, ele me mandou pegar todas as coisas que eu tinha da igreja dentro do meu quarto. As camisas do grupo jovem, do Godlywood, até o meu uniforme, os livros, as bíblias que eu tive. Tudo, ele mandou eu colocar tudo num saco de lixo e ele queimou tudo. Eu fiquei quase 1 ano sem ir na igreja fisicamente, porque eu sempre falava que espiritualmente eu nunca saí. Eu nunca deixei o altar. Teve domingos que eu só sentava no meu quarto olhando o relógio. 9h55. A reunião vai começar em 5 minutos. Eu estou aqui. Eu vou orar pela família. Então, nessa época, graças a Deus, começou a ter... o Bispo Macedo começou a fazer vídeos. Foi o início da gente colocar os vídeos das reuniões na internet. Graças a Deus, se não fosse por isso, eu não sei o que ia ser de mim. Eu vi realmente que era a mão do Espírito Santo cuidando de mim. E ali o Bispo Macedo começou a fazer o Santo Culto em celular, mas era em português. Eu não entendia português, mais um obstáculo. E naquela noite eu falei para Deus: Deus,
como que eu vou me alimentar espiritualmente falando se eu não entendo o que esse bispo está falando? Ele está falando uma língua que eu não entendo, mas eu preciso me alimentar, senão eu vou morrer. Então, Senhor, está nas tuas mãos. Parecia que os meus ouvidos começaram a detectar palavras aqui, outras ali. Aí eu comecei a juntar frases das reuniões do bispo. Naquela época, não tinha a tradução em inglês, não era exatamente o espírito que o bispo estava falando, né? Então, eu precisava ouvir da fonte, assim, da fonte. Então, pouco a pouco, eu comecei a entender. Comecei a buscar o Espírito Santo em português. Parecia que naquele 1 ano, eu estava tendo uma relação com Deus como nunca antes. Dia após dia, eu comecei a fazer aquelas reuniões como se fosse a minha igreja, né? Que eu não podia ir fisicamente. Então, eu preparava as coisas quando era para tomar Santa Ceia. Eu preparava as coisas escondidas, né, no meu quarto. Eu e Deus, e ouvindo as mensagens. Olha, era simples. Eu tinha 17 anos. Pela lei, eu era uma criança. Quando eu completei 18 anos, era uma terça-feira. Assim que terminou minha escola, eu fui direta para a igreja. Eu não queria nem saber. Eu não perguntei nada e eu fui na igreja. Entrei, abracei o altar, chorei, porque nesse tempo todo, nesse 1 ano, eu não deixei nenhuma lágrima cair. E no dia que eu cheguei, assim, voltei fisicamente, eu chorei no altar. Falei, Deus, eu vou guardar todas essas lágrimas para depositar no altar do Senhor. Os dízimos, tudo que acumulou naquele tempo, tudo naquele dia. Eu falei, Deus, voltei, como se eu estava aqui o tempo todo. E eu vi a mão de Deus na minha vida. Graças a Deus, a minha família está na igreja. A minha família está na fé. Começando com a minha mãe. Ela voltou, os meus irmãos também. Até meu pai, que fez tanta coisa contra mim. Hoje eu tenho uma relação boa com meu pai. Graças a Deus e graças à Igreja Universal, a minha vida hoje mudou completamente. Hoje sou casada, feliz no meu casamento. A minha família ama meu esposo. Hoje realmente eu sou feliz, não porque meu nome é felicidade, né? Mas é porque Deus, Ele realmente mostrou o poder dele na minha vida. E não tem como a pessoa ver o poder de Deus e não ser feliz. E não ter essa paz que vem de Deus.